Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo a mais um vídeo inédito aqui no canal, tá? Se você gostar do vídeo, por favor, deixe seu like. Por favor, peço encarecidamente que você se inscreva aí no canal, se você quiser acompanhar ou continuar acompanhando meus conteúdos aqui, certo? Pois bem, meus amigos, hoje eu tô aqui para trazer um assunto um pouco diferente. Eu tô aqui para trazer uma conversa, tô aqui para trazer uma discussão um pouco filosófica, tá? Vocês podem até concordar com o que eu vou dizer ou não, tá entendendo? Cada um tem o direito de analisar tudo aqui e reter apenas o que é bom. Todo mundo tem o direito de discordar ou concordar, deixar seu comentário aí na área de comentários, que tá sempre aberta, que é pra gente discutir e aprender um com o outro, tá? Porque ninguém aqui é dono da verdade, eu muito menos, o dono da verdade é apenas o Criador dos céus e da terra, certo? Todo mundo sabe disso. Então, meus amigos, é o seguinte, o que eu quero dizer é promover um raciocínio aqui lógico, tá? Eu não sou um ateu, eu não sou um agnóstico, todo mundo sabe que eu creio no Criador dos céus e da terra, creio no Messias, Jesus Cristo, né, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach, e reconheço que eu sou um ser humano limitado, falho, e na minha limitação não dá pra gente saber de tudo, nenhum ser humano nunca vai saber tudo, tá? E a gente nem deve querer também saber tudo, mas só o necessário. Certo, dito isso, a discussão é o seguinte, ó, como vocês podem ver aqui no título aqui que tá aqui na tela. Nem tudo é demônio. O ser humano, ele tem seu livre-arbítrio, entre aspas. Por que entre aspas? Porque eu não acredito que o ser humano tenha de fato um livre-arbítrio. E por quê? Porque ou você é escravo do pecado, ou você é escravo do Messias. Ou você faz a vontade e segue os mandamentos do Criador e as palavras do Messias, ou você é um escravo do pecado e vive pecando, né? E vive decepcionando assim de alguma forma o Criador, pecando e errando, etc e tal, certo? Então, acredito sim no mundo espiritual, acredito que o sobrenatural exista, tá? Até porque não faria sentido nenhum não acreditar, já que eu creio em Deus, então a gente tem que crer no sobrenatural, temos que ter fé. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, galera, nem tudo é demônio, nem tudo é o diabo. Muitas das coisas que acontecem no mundo hoje são também por consequência, por culpa do próprio ser humano. Consequência dos atos do próprio ser humano. Vamos lá, vou dar um exemplo básico aqui para vocês tentarem entender. A fome no mundo. Vamos lá, vamos pegar a fome no mundo. Quem é que promove a fome no mundo? Quem será que é o verdadeiro culpado pela fome no mundo? A gente vê pessoas na Venezuela, na África, até na Argentina, até aqui no próprio Brasil, vários lugares onde existem pobreza extrema, países subdesenvolvidos ou países emergentes, é certo que tem algum tipo de fome, Moçambique e por aí vai, vários países. A pergunta de quem é a culpa, a pergunta que eu faço, de quem é a verdadeira culpa, quem carrega a verdadeira culpa pela fome no mundo? Será que é o Criador dos céus e da terra? Creio que não, né? Mas muitos ateus vão dizer que sim, é a culpa de Deus, né? O que eu discordo totalmente. Mas enfim, eles vão dizer isso, né? Alguns ateus. Será que é culpa do diabo ter fome no mundo? Ou será que é culpa da própria ganância do ser humano? Ou será que é culpa da própria ganância daqueles poderosos? Tá entendendo? Que controlam as coisas. Os poderosos, o que realmente mandam e desmandam no mundo. Os poderosos que definem o curso, né, das pessoas mais humildes, né? Das pessoas que são escravas de um grande sistema. Então, é um raciocínio lógico. No meu ponto de vista, eu penso que a fome no mundo, não só a fome, mas como guerras, conflitos, muitos problemas sociais que a gente vê no dia a dia são culpa do próprio ser humano, galera. Tá entendendo? Não é bem culpa do diabo. Eu digo que hoje em dia o ser humano ele tá tão manipulado, o ser humano ele tá tão entregue ao erro, tá tão desviado pro errado, né? E isso não é algo de hoje, porque sempre foi assim. Na própria Bíblia diz, não há nada de novo embaixo do sol. Isso vem desde o passado, né? Como o ser humano tem uma natureza já pecaminosa, né? A gente já nasce com essa natureza falha. Então, todos os desígnios do coração e da mente humana já são voltados para o mal. Então, eu penso que o ser humano ele já faz o mal, já faz a vontade do diabo automaticamente, fazendo o mal. Não precisa ser o diabo causador daquela discórdia em si. O ser humano tem isso dentro de si, tem orgulho, o ser humano tem soberba, o ser humano tem o ego,
Tá entendendo? O ser humano tem muitas coisas que vão acabar causando tudo isso, né? Vai acabar impactando negativamente em acontecimentos, em problemas sociais. As pessoas matam umas às outras, as pessoas se traem, as pessoas mentem uma para outra, agridem uma a outra. Muitas das vezes as pessoas se matam por times de futebol, por causa de rivalidade clubística de futebol. Vocês percebem? Olha que nível, né, que chega a certas coisas. Então tem pessoas que tiram a vida uma da outra às vezes por nada, às vezes por um ciúme de um namorado, tá entendendo? Por coisas sérias, tá entendendo? Às vezes o cara se separou de uma mulher, tá entendendo? Aí o cara se sentiu triste, ficou mal por isso, quase entrou em depressão, que a única solução do cara foi ter que, pô, matar o novo, né, cara que tá namorando com essa, que era ex dele no caso. Então ela vê que ela tá, o cara vê que a mulher tá começando a ingressar num novo relacionamento, a conhecer outra pessoa. Aí o cara, sei lá, vai querer descontar raiva nessa nova pessoa. Ou talvez na própria mulher, entendeu? O cara pode até querer tirar a vida da mulher por causa disso, porque terminou com ele e não voltaram, e o cara ficou super mal e o cara quis vingança. Tem muito disso. Ou seja, acontece muito disso na nossa sociedade. Tá entendendo? Veja bem, eu não estou desprezando o ser humano. Eu reconheço que nós, como imagem e semelhança do Criador, temos a nossa importância. Até porque nós somos o único ser, tá entendendo, na Terra, e me arrisco a dizer do universo, que tem essa inteligência, essa racionalidade, capacidade de pensar e capacidade de criar como o ser humano tem. O ser humano, ele é o cerejo do bolo a cereja do bolo da criação, né? Melhor dizendo. Foi o que eu quis dizer. Então o ser humano, ele é meio que a coroa da criação, o ser mais importante. Porém, fomos alienados e manipulados durante séculos, durante milênios, e a gente se tornou o que a gente é hoje, percebe? Esse grande sistema opressor fez com que a humanidade se tornasse o que é hoje. Tá entendendo? Com a internet, tá entendendo? Com o avanço desenfreado da tecnologia, com vídeos promíscuos, com vídeos que incentivaram as pessoas a seguir certas ideologias que não fazem bem para o ser humano. E aí as pessoas vão deixando a Bíblia, as escrituras de lado e vão seguindo todas as outras coisas. Elas querem buscar a verdade em todos os lugares, menos nas escrituras. Então muitas pessoas acabam se ferrando. Tá entendendo? Claro que o adversário, né, o diabo, etc e tal, seja lá como você quer chamar, claro que ele já fez muito mal no mundo. Só que eu quero dizer que nem tudo é culpa dele. E nem tudo, tipo assim, significa que o ser humano foi influenciado pelo diabo. Muitas das coisas também é culpa do próprio ser humano. O ser humano chegou num grau de corrupção tão grande que o ser humano já faz o mal por si próprio. Às vezes por poder, por ego, por ganância, como eu falei anteriormente. Certo? Então, o ser humano com o seu livre arbítrio, entre aspas, e mais uma vez, voltando àquele assunto anterior, por que eu creio que é livre-arbítrio entre aspas? A gente não tem livre-arbítrio 100%, a gente tem sim algum arbítrio, tá? Na nossa vida mundana material, a gente sim pode escolher o que fazer da vida, pode escolher onde morar, ou às vezes também não sei, depende da sua condição financeira. Mas o ser humano tem arbítrio para decidir coisas momentâneas, para decidir coisas na nossa vida material. Porém, livre-arbítrio, de fato, eu acredito que não tenhamos, né? Espiritualmente falando. Porque, vamos lá, você consegue deixar de pecar? Você consegue deixar de cometer pecados e passar a fazer a vontade do Criador e seguir os mandamentos, tudo corretamente? Às vezes a gente não tem esse poder, tá entendendo? Porque a gente peca todo dia. Você consegue deixar de pecar? Não consegue, né? Então, se você não consegue, por que você acha que você tem livre-arbítrio? Você pode ficar sem trabalhar, por exemplo? Não pode, certo? Por quê? Porque senão você não vai ter como adquirir meios para sobreviver, você não vai conseguir dinheiro. Se você mora de aluguel, você não vai conseguir pagar seu aluguel. Você não vai conseguir manter a casa que você mora. Você não vai conseguir também fazer muitas outras coisas, compras. Você não vai conseguir comprar roupas, você não vai conseguir ter as coisas. Você não vai conseguir sobreviver porque não vai conseguir comprar comida no mercado. Isso é óbvio, certo? Porque você não vai ter dinheiro. Então a pergunta que eu falo é, você pode deixar de trabalhar? Você não pode deixar de trabalhar, certo? Você precisa daquilo. Outra coisa, você pode deixar de levar seu filho na escola? Não pode deixar. É crime, até considerado crime, se você não levar a criança para a escola. Não estou dizendo que não deva levar.
Mas, sei lá, vamos supor que por livre e espontânea vontade você não queira. Você queira ensinar ele homeschooling, né, que é aprendizado em casa. Então, muitos pais adquirem esse método de aprendizado, que é o homeschooling, né, que eles ensinam os filhos em casa. Você pode adotar esse método se você quiser? Bom, creio eu que no Brasil não, mas tem países que são livres, que tem mais liberdade, por exemplo, Estados Unidos, que pode. Tá entendendo? E outras coisas, se você quiser deixar de pagar o IPTU da sua casa, você pode deixar de pagar o IPTU da sua casa, do seu imóvel, da sua residência? Não, porque senão o governo toma de você. Você pode deixar de pagar o IPVA, né, da sua moto, do seu carro? Não, não consegue, certo? Nem o IPTU da sua casa. Você não pode deixar de pagar, porque senão o governo toma de você. Então você percebe como a gente vive num mundo que muitas das vezes a gente não tem esse livre-arbítrio que a gente pensa que tem. A gente tem momentaneamente, eu quero ir na praia, eu quero ir em tal lugar que me faça bem. A gente tem uma decisão de escolha sim, um arbítrio, mas a gente não tem 100% de livre-arbítrio. Então muitas das vezes o ser humano com esse seu arbítrio, né, esse tudo me é lícito, então tudo posso fazer, né? Como diz aquela lei da telema de Aleister Crowley, faça tudo o que queres que há tudo da lei. Então a gente acaba fazendo coisas por livre e espontânea vontade, e muitas das vezes a gente acaba fazendo coisas mais, tá entendendo? Isso também vale pro alto índice de criminalidade, né? A taxa de homicídios também cada vez mais aumentando, o índice de criminalidade, né? Assaltos, né? Essas coisas, tudo isso pra mim é culpa do ser humano, culpa do descaso, culpa da negligência do governo, né? Das autoridades públicas, tá entendendo? Ou seja, a falta de segurança. Ou seja, muitas dessas coisas, e tem até corrupção no meio de tudo isso. Então, tudo isso é culpa da própria ganância do homem, galera. O homem quer poder, o homem quer ter as coisas, o homem quer governar sobre uma grande classe populacional. Tá entendendo? O homem quer se sentir no direito de ser adorado, idolatrado, igual muitas figuras presidenciais são, né? Figuras políticas. Então, galera, tudo isso acarreta para que a gente vivencie esse mundo podre que a gente vivencia. Muitas coisas é culpa do ser humano. Mas claro, a gente sabe que o sistema controlador, opressor, a gente sabe que sim, também é de fato o diabo que controla todo esse sistema. A gente sabe, claro, porque o mundo jaz no maligno. Sim, eu reconheço isso, não estou duvidando isso, não estou negando nada disso. Claro que o mundo jaz no maligno, porque as escrituras diz, mas o que eu quero dizer é que nem tudo é o diabo, muita coisa também é o ser humano. É isso que eu quero que vocês entendam. Conflitos lá entre Israel e Palestina, conflitos lá no leste europeu entre Ucrânia e Rússia, vários conflitos aí que já tiveram na história da humanidade, tudo isso por conta da ganância humana, percebe? Então, tudo isso eu estou citando aqui como exemplo. Você vê aí, ó, muitas pessoas colocando recurso, investindo dinheiro em astronomia, investindo dinheiro em coisas que não, em viagens espaciais, coisas que não tem tanto impacto e não vão influenciar diretamente na nossa vida social, na nossa vida no dia a dia. Tá entendendo? Tanto dinheiro aí, ó, que eles jogam fora investindo em besteira, que se eles investissem em educação, investissem na fome, investissem em realmente criar leis, tá entendendo? E fazer se cumprir essas leis, leis que realmente funcionam, ou seja, se eles investissem dinheiro em coisas que valem a pena para mudar a sociedade, seria uma coisa. Mas na prática é assim, não é. Você vê pessoas gastando dinheiro com porcaria, com coisas espaciais e esquecem de investir na fome, se esquecem de investir em coisas, tá entendendo? Que podem pelo menos ajudar, né, a prevenir fome em muitos lugares, né? Ou seja, várias coisas aí viáveis, tá entendendo? Várias coisas importantes que se eles investissem, o mundo seria outro, mas eles querem investir nessas coisas? Não querem, né? Então, como eu falei, tudo culpa do poder e ganância do próprio homem. Bom, espero que todos tenham entendido. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é só um raciocínio filosófico para todo mundo pensar. Não só ateu, não estou ignorando que existe o mundo espiritual, que existe o Criador, que existe sim demônios, existem essas coisas. Mas nem tudo é isso, galera. Nem tudo também a gente precisa apelar para o sobrenatural para explicar. Muitas das coisas do ser humano também tem culpa, certo? Bom, vou ficando por aqui. Espero que todos tenham entendido e gostado do vídeo. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela paciência e até mais.